Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. E, bom, tivemos um ataque ucraniano muito interessante aqui na cidade de Donetsk, eliminando o chefe da prisão de Olenivka. Olenivka é uma prisão aqui embaixo, em algum lugar aqui de Donetsk, onde os prisioneiros de guerra ucranianos foram torturados e acabaram sendo mortos pelo diretor da prisão, né? E você lembra aquilo que a gente mencionou, a Ucrânia quer criar com o GUR uma unidade similar ao Mossad, que vai garantir que os inimigos da Ucrânia vão responder pelos crimes dele, seja onde for, né? Não tem para onde fugir, o pessoal vai correr atrás e vai fazer eles pagarem esse crime. E o diretor dessa penitenciária foi um desses casos, acabou de morrer aqui em Donetsk, numa explosão de carro feita pelo GUR aqui, né? Uma outra coisa curiosa é o fato de que está tendo menos bombas planadoras russas contra a Ucrânia. O que será que está acontecendo? Será que finalmente a Rússia não está conseguindo mais produzir bombas planadoras? Não, a resposta não é essa, a resposta é ainda melhor, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, os russos continuam forçando muito aqui na direção de Pokrovsk, mas sem grande sucesso, com muitos russos morrendo. E, fora isso, nenhuma grande novidade, né? Vamos falar também sobre a questão da entrevista do Trump, que ele disse que poderia sair da OTAN, que vai diminuir a ajuda para a Ucrânia. Vamos entender esse caso que não é bem assim, não. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por professor libertário do Gomes Freire, Peter Eunuco no Brasil de Nárnia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque de drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje. Foram 37 drones Shahid, dos quais 18 foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 18 por guerra eletrônica, e apenas um acabou circulando no espaço aéreo ucraniano, né? Também teve 2 mísseis Ra-59 e 69, ambos foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, portanto um ataque russo que não causou muitos danos, né? Mas a gente falou há poucos dias atrás sobre um ataque com bombas planadoras em Zaporizhia, né? Na verdade, isso é um problema que tem acontecido em várias cidades. Os russos usam bombas planadoras, são lançadas relativamente longe da linha de frente, mas elas vão planando e acabam acertando alvos, infelizmente, muitas vezes alvos civis, porque essas bombas planadoras não têm muita eficiência, elas não são muito precisas. Então o russo lança essa bomba mais para destruir a região mesmo, sem se importar se é civil, se é militar, o que é. Isso já é um absurdo na linha de frente, porque acaba causando destruição totalmente sem sentido. Mas é mais ainda quando é direcionado para cidades civis, como é o caso de Zaporizhia. Há poucos dias atrás a gente teve um exemplo desse aqui de terrorismo russo com essas bombas planadoras, né? Mas tem um detalhe sobre essas bombas planadoras, tá? Aqui, ó, tá falando aqui, ó, a Rússia lançou cerca de 500 bombas planadoras, essas CABs, 400 drones, 20 mísseis e coisa e tal, só na última semana, disse o Zelensky. No último mês a Rússia lançou mais não sei quanto e coisa e tal, ou seja, reclamando de que esses ataques russos têm acontecido com muita frequência, né? Mas se você olhar o número de bombas planadoras especificamente, a curva tem esse sentido aqui, ela realmente tem crescido. A cada semana os russos lançam mais, a não ser na última semana, em que eles caíram sensivelmente o número de bombas planadoras lançadas pelos russos, né? E aí vem a questão, o que está acontecendo aqui? Por que os russos não estão mais lançando tantas bombas planadoras? Lembra, o problema da bomba planadora é que ela é extremamente barata, então os russos conseguem produzir muitas delas, né? Aí ficou a dúvida, né? Será que eles não estão conseguindo produzir essas bombas? Está tendo algum problema para isso, né? Aqui, ó. O Trent Telenko analisa esse caso aqui, né? O primeiro pensamento foi pensar, será que o supply chain, né, a linha de suprimento, está com problema? Ou seja, algum componente que eles usam para fazer essas bombas planadoras não está chegando a contento, né? A gente sabe que, por exemplo, os russos estão com um problema nos drones Shahid, têm usado menos drones Shahid e os drones Shahid estão menos efetivos porque eles precisaram trocar os motores ocidentais por motores chineses. Os motores chineses não são tão bons quanto os ocidentais, então os drones Shahid acabam sendo mais fáceis de derrubar por conta disso, né? Então pode ser um problema desse, pode ser que as bombas FAB os russos não estão conseguindo mais comprar
algum componente e com isso esteja faltando, né? Porém, o pessoal perguntou sobre isso e falou que acha que não seria esse o motivo não, né? Outra causa possível seria problema com os aviões, né? Porque lembra, essas bombas elas têm que ser lançadas de aviões, elas são bombas planadoras. Você lança ela no alto, ela vai planando, planando, ela até viaja uma distância grande horizontalmente, mas ela tem que ser lançada no alto, né? E são relativamente poucos aviões russos que têm capacidade para lançar essas bombas, particularmente o Su-34, como esse marcado aqui, né? E aí pode ser que o problema não seja na falta de algum componente das bombas em si, mas seja um problema com os aviões russos. Então os aviões russos não teriam algum componente aí que está faltando, né? Não conseguem importar alguma coisa, com isso não conseguem voar e com isso lançam menos bombas planadoras. Mas, de novo, ele procurou saber o que está acontecendo e aparentemente não é isso não, né? A questão toda é a seguinte, a principal unidade de lançamento dessas bombas planadoras foi relocado para Engels 2, para a base de Engels 2, que fica a mais de 300 quilômetros e, portanto, fora do limite dos ATACMS. Então, o que acontece, né? Repara, a Rússia lança essas bombas aqui nessa região aqui da linha de frente. Engels 2 fica aqui em Saratov, é aqui ó, depois de Volgogrado. Saratov é mais aqui para cima. É essa base aérea aqui, ó, na cidade de Engels, que fica do outro lado de Saratov aqui. Então, repara o que está acontecendo. O avião agora tem que sair aqui de Saratov, tem que viajar um monte de coisa, mais de 1000 quilômetros, 500 para ir, 500 para voltar, para lançar a bomba e voltar para a base dele. Então este é que é o problema, é isso que ele está falando aqui, essa é o que está acontecendo, por isso que está tendo menos bombardeios. Bastou o Biden autorizar a Ucrânia a usar o ATACMS no território russo, os russos foram obrigados a colocar todos os aviões dele a mais de 500 quilômetros da linha de frente, e agora que os aviões estão muito longe da linha de frente, para lançar uma bomba planadora, eles têm que andar um espaço muito maior, eles têm que decolar voo, andar 500 quilômetros, jogar a bomba, depois voltar 500 quilômetros, pousar de novo. Eles conseguem fazer agora menos lançamentos de bombas por dia. Então, segundo eles estão dizendo, é isso que está acontecendo. Está acontecendo uma espécie de atrito virtual, ou seja, a Ucrânia piorou a situação. Por quê? Porque os russos agora temem colocar os aviões próximos da linha de frente, então agora com os aviões mais distantes acaba piorando a situação, dificultando lançar essas bombas, né? Isso é uma notícia boa para a Ucrânia por uma série de motivos. Além, lógico, da questão dos civis que são afetados, isso é uma coisa muito ruim, mas o fato é que essas bombas planadoras são muito efetivas do ponto de vista tático e operacional. Realmente muitas das cidades que os russos conseguiram conquistar nos últimos meses foi justamente porque eles destruíram as cidades completamente com essas bombas, não tinha mais como os ucranianos fazerem posições defensivas dentro da cidade, porque todos os prédios da cidade foram destruídos com essas bombas planadoras. Como eu falei, são bombas baratas, não tem uma precisão muito boa, mas aí como são baratas, os russos conseguem lançar um monte, conseguiam. Agora já estão tendo dificuldade de lançar tantos, porque os aviões têm que vir de muito longe para lançar essas bombas. Então isso pode sim dar uma vantagem significativa para a Ucrânia agora nos próximos meses, né? Então não deixa de ser uma boa notícia isso daí. Outra boa notícia que a gente tem é a confirmação de que no dia 29 de novembro as Forças Armadas ucranianas destruíram um sistema S-400 de defesa antiaérea em Simferopol, na Crimeia. A gente já tinha essa informação, já tínhamos falado para vocês, já tínhamos até confirmado que tinha sido destruído o S-400, mas agora a gente tem aqui até imagens de satélite mostrando os locais em que estavam os S-400 aqui, que foram destruídos, os pedaços deles por aqui, ou seja, realmente os ucranianos conseguiram destruir o S-400 que estava ali em Simferopol. Ótima notícia isso, né? Uma outra boa notícia é esse caso aqui em Donetsk, né? O que vocês estão vendo aqui é um grupo de pessoas aqui, alguns soldados tentando socorrer uma pessoa que estava neste carro quando o carro explodiu. Isso daqui é um vídeo, infelizmente eu não posso tocar esse vídeo porque o YouTube não gosta de mostrar corpo, esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, a gente não pode mostrar isso daí. A pessoa que empacotou é esse rapaz aqui chamado Sergei Yevsyukov. Ele era o chefe da prisão de Olenivka, uma prisão que estava sendo usada por prisioneiros de guerra ucranianos, né? Então, muitos prisioneiros de guerra ucranianos eram levados para essa prisão de Olenivka e havia informações bastante críticas, né, sobre o estado desses prisioneiros. Alguns ficaram totalmente, foram trocados depois
estavam com sinais de desnutrição. Pior do que isso, foi esse caso aqui, ó. Isso aqui é a imagem da prisão de Olenivka, que foi explodida pelos próprios russos, né? Isso foi lá no início da guerra, lá em 2022, justamente supostamente porque queriam fazer tortura com os prisioneiros, acabaram explodindo a cadeia completamente, matando um monte de prisioneiros de guerra ucranianos, né? E daí ele entrou para a listinha, o chefe dessa cadeia, que fez esse massacre, né? Que matou um monte de ucranianos, entrou para a lista do GUR, né, de pessoas, de criminosos de guerra contra a Ucrânia. E a Ucrânia tem a mesma proposta que Israel. O Mossad já deixou claro isso, o Serviço Secreto Israelense já deixou claro que as pessoas que participaram do 7 de outubro que vão pagar por isso. Não interessa onde estejam, não interessa se vai ter processo ou não vai ter processo. Esse pessoal deve procurar se entregar o mais rápido possível para ser processado num tribunal de forma adequada, ter direito de resposta e coisa e tal. Se não fizerem isso, a punição vai chegar para eles eventualmente, né? E a mesma coisa que o GUR ucraniano está fazendo aqui, está justamente aplicando essa punição em criminosos de guerra contra a Ucrânia, né? Onde quer que estejam, o que quer que estejam fazendo, não tem para onde fugir, no mundo inteiro serão caçados. Eu tenho certeza que todos vão pagar por isso, né? Quando a Rússia cair, vai todo mundo passar por um tribunal de Nuremberg da vida, e se não acontecer isso, eles vão responder de outras formas, como aconteceu com o rapaz aqui, né? Então o cara morreu e muito bem feito, é um criminoso de guerra, é mais do que justo que tenha apagado, né? Outra coisa que é impressionante nessa guerra é a evolução tecnológica, né? O pessoal está comentando aqui que existe um novo tipo de jammer contra drones chamado REB, que os ucranianos estão usando ali na região de Sumy e Kursk, e cerca de 20% dos veículos usam esse tipo de coisa, porque é muito efetivo, né? Tem vários modelos aqui, várias coisas diferentes, mas basicamente o que ele funciona é lançando uma grande quantidade de radiação em picos de radiação muito grandes para interromper a comunicação dos drones quando eles são descobertos, né? Uma frequência de drone é detectada usando um dispositivo de detecção chamado Sugar Cube, e o operador então ativa o REB, que desabilita os drones próximos num raio de 700 metros, né? E ele tem uma capacidade muito boa, segundo eles estão dizendo aqui. O fato de que está funcionando é o fato de que é caro e está sendo muito usado na linha de frente. O pessoal está usando, os ucranianos estão usando muito isso na linha de frente, ou seja, mais uma excelente arma aí dos ucranianos contra os drones russos ali em Kursk, né? O Instituto para o Estudo da Guerra está falando mais sobre a queda da Síria aqui. Isso, sem dúvida alguma, tem implicações na Ucrânia, né? Como vocês sabem, boa parte do equipamento russo estava lá na Síria e muito foi perdido. Mas aqui não tem coisa que interessa para a gente, embora a gente possa lembrar que aqui, ó, segundo estão dizendo, aquela informação de que o avião do Assad teria saído e caído e não sei o que lá, aquilo ali foi desinformação russa, segundo a inteligência ucraniana. Isso foi usado para cobrir a operação de evacuar o ditador e seus associados mais próximos. Então, eles fizeram aquela palhaçada, botaram um avião informando que estava caindo o avião, ficou todo mundo olhando aquele avião específico, enquanto isso eles usaram outros aviões para tirar o Assad e outros familiares de lá e outras pessoas de interesse lá da Síria, né? Não se sabe para onde eles foram. Tem gente dizendo que o Assad está em Moscou. Pode ser que esteja em Moscou, tá? Mas a gente não tem confirmação disso ainda. O fato é que a gente não sabe para onde eles foram, mas eles foram evacuados da Síria, eles saíram de lá. Muita gente fala em Teherã, no Irã, seria o outro local possível, e também os Emirados Árabes Unidos, mas por hora o fato é, na Síria eles não estão. E aquele avião que supostamente teria caído, aquilo foi desinformação russa. E por que desinformação russa? Bom, os russos estão preocupados aqui. O blogger militar Rasvedos reporta que tem vários grupos de russos na Síria que estão cercados e não tem como escapar. Ou seja, eles estão em alguma região cercados de inimigos, não tem como escapar dali, ou seja, uma situação dramática, vários grupos de russos dentro da Síria. Isso é uma situação que vai ser preocupante, porque os russos bombardeavam os rebeldes até bem pouco tempo atrás. O pessoal do exército sírio pode jogar fora o uniforme, vestir roupa civil e se misturar com a população, né? Os rebeldes não têm como saber que aquele cara era um soldado do exército. Os russos talvez não consigam, né? O biotipo russo é mais diferente do biotipo normal ali do pessoal sírio, né? Não sei se teriam tanto sucesso botando uma roupa e fingindo de cidadão comum.
certamente na hora que alguém falar com eles já vai descobrir que não são sírios. Então eles estão com uma preocupação muito grande com isso por ali, né? Bom, e o Johnny Ascola, que é um comentarista militar, está falando aqui que a Rússia já demonstrou que ela estava super esticada quando a Ucrânia lançou sua operação em Kursk, né? O fato da Ucrânia ter conseguido invadir Kursk e tomar um pedaço muito grande mostra que a Rússia estava realmente já não tinha mais capacidade defensiva, né? Ou seja, ficou claro que a Rússia não tem como proteger o Assad e outros pupilos deles. E esse tipo de sucesso já está incentivando outras pessoas aqui. Os rebeldes no Azerbaijão já estão se preparando para tomar ação. O Mianmar, também o pessoal já está se preparando contra a junta, né? E eu acrescentaria que aqui na Venezuela também o pessoal pode se preparar. A Rússia não tem condições de segurar o Maduro dessa vez não, né? Então, ou seja, essa queda do Assad vai sacanear o Putin de muitas maneiras aqui, né? Bom, a gente tem boas notícias na Ucrânia. O pessoal da Dinamarca vai mandar um pacote de 348 milhões de euros de apoio militar adicional, então ótima notícia. Também tivemos a visita hoje do Friedrich Merz, que é o candidato a primeiro-ministro alemão. Lembra, né? O Olaf Scholz vai ter um voto vai enfrentar um voto de confiança em janeiro. Pode ser que ele seja tirado do cargo de primeiro-ministro, né? E daí pode ser que esse rapaz aqui, o Friedrich Merz, entre no lugar nele. E daí ele já está visitando a Ucrânia. Excelente notícia isso, para já conversar com os ucranianos sobre ajuda, né? O Kremlin diz que não contactou Trump ainda, porque que não tem interesse nisso, que não estão preocupados com o Trump, não sei o que lá, o que só mostra o absurdo, né? Porque, como eu disse para vocês, sem dúvida alguma, a última expectativa do Putin era que o Trump ganhasse, era o que eles esperavam, né? E, de novo, a gente tem a informação aqui de que o Zelensky quer a paz. Ele me disse isso pessoalmente em Paris, ou seja, o Trump está falando isso. Ele sabe que é hora de acabar com essa coisa, né? Isso é bom para a Ucrânia, porque o Trump pessoalmente destruiu a narrativa de que a Ucrânia não quer paz, né? Ou seja, está ficando claro que é a Rússia que quer a guerra, né? E aquilo que eu falo para vocês. Aqui, ó, tem também uma reportagem dizendo que o Trump confirma deportações, diminuição de ajuda à Ucrânia e dúvidas sobre a OTAN. Na verdade, se você vê a entrevista, é muito menos radical do que isso. Para mim, o pessoal aqui do Diário de Pernambuco está recebendo alguma graninha dos russos. Porque, na verdade, não tem diminuição à ajuda à Ucrânia nenhuma. O Trump não falou nisso. Ele falou sobre dúvida na OTAN, ele falou assim, não, se os países da OTAN comparecerem e aumentarem os investimentos, a gente vai continuar na OTAN, não tem essa não. O Trump não tem como sair da OTAN, ele sabe disso, que ele não pode sair de lá, né? E a ajuda para a Ucrânia também é inevitável que ele vai passar. De novo, isso daqui, mesmo que seja apenas diminuição da ajuda para a Ucrânia, para o Putin não resolve. O Putin esperava que o Trump cortasse a ajuda à Ucrânia totalmente. O Trump não vai fazer isso. Então essa conversa, esse papo do Trump com Zelensky, coisa e tal, deixa o Putin numa situação impossível de qualquer forma, tá? A Ucrânia vai acabar recuperando todos os territórios e muito mais rápido do que o pessoal pensa. Olha para a Síria, é rapidinho que a coisa acontece quando um exército colapsa. A Rússia está muito perto disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.